Voz é meio, palavra é mensagem, sem a qual a voz fica sem sentido. O Grupo Imagem e Credibilidade e a Companhia da Voz se uniram para levar até você comunicação integrada, credibilidade da voz. Alexandre Jardim. Crises te preocupam? E a sua reputação? Como está? Eu tenho a solução. Rodolfo Lago. Você entende como as decisões são tomadas neste país? Te ajuda a escrever como os melhores jornalistas. Luiz Ximenes. Você já se ouviu gravado? Quer melhorar? Vem pra cá que eu te ajudo. Alexandre Mota. Sem saber qual caminho percorrer, te ajudo a estruturar sua empresa e seus projetos. Estevão Damásio. Use o poder do rádio e dos podcasts para passar a sua mensagem. Pode contar comigo. Profissionais da voz e da palavra em uma fábrica de podcasts, entrevistas, cursos, treinamentos e consultorias e conteúdos que irão contribuir na sua tomada de decisão. Soluções em comunicação. Credibilidade da Voz. Uma parceria dos grupos Imagem, Credibilidade e Companhia da Voz. Pessoal, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas a mais uma edição do podcast Imagem e Credibilidade Jornal de Brasília. Um resumo dos últimos dias, enfim, um resumo da semana. Hoje nós temos o prazer e o privilégio de receber aqui o Edson Sardinha, já esteve conosco, é sempre muito bem-vindo. Ele é diretor do site do Congresso em Foco e, além do Edson Sardinha, claro, no lado da tela aí está o Rodolfo Lago, né? O Rodolfo que vai nos ajudar e como vai nos ajudar a entender um pouquinho os impactos dos últimos acontecimentos. Tudo bem, Sardinha? Muito tempo que a gente não se fala. Bem-vindo. Muito obrigado, Estevão, Rodolfo, tudo bom? O prazer é todo meu. Eu estou com a pauta aqui que nós definimos. É até legal, né, nós destacarmos para o nosso seguidor que temos uma reunião de pauta muito rápida, muito dinâmica, mas são tantos assuntos que vêm acontecendo nos últimos dias que não vão caber, né? Os temas não cabem em meia hora. Então, a gente, na nossa opinião, né, estes são os principais assuntos. A gente vai começar com os desdobramentos da crise entre os poderes executivo e judiciário, né? O presidente Jair Bolsonaro tinha pedido o impeachment do ministro Alexandre de Moraes do Supremo, e esta semana, depois de muita pressão, uma novela danada, o presidente do Senado, né, Rodrigo Pacheco, decidiu vetar, né? Não aceitou, como era esperado, o pedido de impeachment. Muitos bombeiros, como frisou Rodolfo Lago, vêm atuando para parar essas arestas, só que depende muito da postura do presidente Jair Bolsonaro. Não tem jeito, ele voltou de novo a criticar o judiciário. Ele não vai parar, Edson Sardinha. Enfim, como é que nós vamos resolver essa crise institucional aí? Acho que essa é a grande pergunta que a gente se faz, né? Que todo mundo se faz, porque os problemas vão se acumulando tanto, né? Quer dizer, cada dia uma crise nova, e agora só falta instituir o Bolsa Fuzil, né? Porque... Pois é. Esta manhã de sexta-feira ele já defendeu que todos devem comprar um fuzil. Exatamente, quer dizer, o país mergulhado numa crise, né? Talvez uma crise sem precedentes aí, com certeza sem precedentes desde a redemocratização, 15 milhões de desempregados, né? Pelo menos, inflação em alta, né? Gasolina até R$7 em vários lugares, risco de apagão, Covid, né, temos quase 600 mil mortes, e a preocupação do presidente é incendiar toda essa relação com o judiciário, né, quer dizer, ele tirou o foco ali do Congresso porque conseguiu o apoio ali do Centrão, e ele se preocupa com coisas, enfim, em manter a militância dele na ativa, né, que é uma militância que a gente sabe que ele tem perdido popularidade, que ele tem perdido apoios, né, popular, mas que é uma militância muito barulhenta, né, que está disposta a ir para a rua, fazer barulho, e aí gera uma grande expectativa em relação a esse 7 de setembro, né, se essa militância vai mesmo sair à rua, o que vai acontecer, né, se vai ter reação de grupos opositores ao presidente. Então, acho que a gente vive um clima muito complicado, né? Principalmente também a gente observando que o presidente, desde o primeiro dia do mandato dele, está preocupado com a reeleição, né? A gente não consegue ver
políticas de governo, né? Quer dizer, é sempre essa obsessão pela reeleição, né? Agora, reeleição para quê, né? Já que até agora não apresentou nada. O Edson Sardinha, de certa forma, ele já expôs aí alguns dos temas que mais para frente serão analisados por nós, né? O cardápio é variado. Mas, Rodolfo, eu me pergunto, e nós vamos analisar também, há um descolamento total da realidade, não sei se proposital ou não, por parte do presidente Jair Bolsonaro e do ministro da Economia, Paulo Guedes. As declarações, no mínimo, insensíveis de Paulo Guedes, relacionadas aos recentes reajustes da gasolina e agora da tarifa de energia elétrica, eu não sei, sinceramente, em que planeta eles estão vivendo. E olha que a gente tenta, né, Rodolfo? Nós procuramos, o Sardinha, dar aos nossos conteúdos um tom mais equilibrado, né? Porque há uma radicalização também no meio da imprensa hoje. É notório isso. Mas é difícil você vislumbrar algo de positivo no governo, né? Porque o próprio inimigo do governo, o grande inimigo da minha visão, é o próprio presidente da República. Porque ele gosta de fabricar crises e parece que o ambiente hostil para ele é onde ele se sente melhor, né, Rodolfo? É isso, né, Estevão? Você foi preciso aí, o Edson também tocou nisso aí. O que está hoje já começando até a exasperar certos setores aí, autoridades, empresários e tal, é esse descolamento da agenda do presidente Bolsonaro com relação à agenda de interesses do país, né? Você vê, um dos maiores aliados que o presidente hoje tem no Congresso Nacional, que é o presidente da Câmara, Arthur Lira, ele chegou a dizer isso numa entrevista essa semana, que nós precisamos começar a tocar a agenda que realmente interessa ao país, né? E ali estava muito claro ao que ele se referia, né? Quer dizer, numa situação como a que a gente está, a inflação subindo, desemprego alto, preço do combustível lá em cima, preço do gás lá em cima, energia elétrica com risco de racionamento. O principal tema da nossa pauta é que as pessoas precisam ter direito a comprar um fuzil. Vocês acham que é esse o principal tema? Eu vou confessar para vocês, eu estou boquiaberto. Quando eu li nessa manhã de sexta-feira essa declaração dele, e nós não estamos tirando do contexto, não. Ele faz questão, eu acho que é caso pensado, é uma comunicação errática, mas que ele acredita nessa forma de comunicação. Nós podemos não concordar, é um direito dele, mas é totalmente descolado. Tem uma tática aí, né, de fato, né, que a gente já falou muitas vezes aí, que é essa tática diversionista. Só que o grande problema, né, Estevão e Edson, nossos amigos, é que, na verdade, isso vai tirando o foco das coisas que realmente precisam andar. Então, independentemente de se concordar ou não se concordar, mas qual é a pauta que o governo defende? É a pauta das reformas, né? Das reformas estruturantes, a pauta liberal, e ela não anda porque simplesmente nunca existe clima político para ela andar. Essa semana ainda, o presidente da Câmara, de novo, o Arthur Lira, ele praticamente sepultou numa entrevista a possibilidade de aprovação do projeto de lei que altera o imposto de renda. Aqui eu não estou entrando na discussão se o projeto é bom ou se o projeto é ruim, mas é um projeto de interesse do governo, e ele não vai andar, ele provavelmente não vai ser aprovado, porque o governo não consegue criar um ambiente político de discussão do que quer que seja, porque toda hora a possibilidade de negociação do que quer que seja é desviada para essas coisas. Impeachment de Alexandre de Moraes, todo cidadão tem que ter um fuzil.
esse tipo de coisa. Todo cidadão não consegue comprar 1 quilo de feijão, vai comprar um fuzil. E aí que ele ficou irritado, né? Porque essa comparação do feijão com gente, feijão é muito mais importante que o fuzil. Eu acho que todos somos unânimes. Sardinha, a não ser que ele esteja sugerindo que o sujeito compre um fuzil para roubar 1 quilo de feijão, mas eu acho que não é isso que ele está sugerindo. Bater na madeira aqui. Sardinha, a vida do ministro-chefe da Casa Civil, com todo digamos, o cabedal que ele tem político, não está fácil, porque se ele foi para lá para melhorar as relações entre legislativo e executivo, tem que combinar com o chefe, porque o chefe está tentando, vai estar fazendo força para azedar essa relação. Viu? Com certeza, né? Quer dizer, e ele tem perdido espaço, né, dentro do Centrão, que a gente já percebe que há certas dissidências, né, dentro do Centrão, alguns parlamentares vendo que o presidente, enfim, não se emenda, né, para usar um termo popular, e que se alimenta de crises, e uma crise que pode dar o quê? Pode dar impeachment, pode dar um fracasso eleitoral, dele chegar ali já no primeiro turno, numa situação bem delicada, e a gente sabe que o Centrão, ele vai pela onda, né, quer dizer, a opinião pública ali, o Centrão leva muito em conta, né, quer dizer, o movimento das ruas, né, então a gente estava chegando num momento aqui que a pandemia, ao menos neste instante, está diminuindo, né, com a vacinação, quer dizer, há uma tendência das pessoas irem mais às ruas. Impeachment hoje é um cenário, assim, bem longe, né, do cenário. É muito difícil. Pois é, ainda mais agora a gente chegando na reta final do mandato, né, no ano eleitoral, e o presidente vai perdendo também apoio dentro do Centrão, né, a gente tem inclusive partidos alinhados aí ao Centrão, até recentemente, como o PSD, que está se descolando completamente do governo e indo ali já para uma direção de oposição, né, cogitando aí de ter uma candidatura própria ao Planalto. Então, o presidente está queimando as poucas pontes que ele conseguiu construir aí com o Congresso. Bem lembrado. Ô Rodolfo, hoje eu estava... A gente lê muito, né? Nós três aqui, nós temos que ler muito. Hoje eu estava lendo uma matéria, não me lembro em qual veículo, mas me chamou a atenção que integrantes do Centrão, destacado pelo Sardinha, alguns integrantes, já admitem a possibilidade de derrota no primeiro turno. Está muito longe, muita coisa vai acontecer, mas é um cenário que, para o Centrão começar a colocar na ponta do lápis, é preocupante para o presidente, viu? Sem dúvida, né? Sem dúvida. O Centrão, o apoio do Centrão é pragmático, né, Estevão? Vamos lá, né? Vamos lembrar o que é o Centrão, né? O Centrão dava apoio, sustentação, fazia parte da base de apoio da presidente Dilma, né? Depois votou em peso no impeachment da presidente Dilma, né? E no dia seguinte fazia parte do governo Michel Temer, né? Esse é o Centrão. O Centrão é um grupo de políticos extremamente pragmáticos, né? Que trabalha para estar ao lado de todo o governo para tirar o proveito político disso. Então, não trabalha para estar ao lado de qualquer governo porque acredita nesses governos, mas fazendo o cálculo do que aquilo pode lhe dar de proveito próprio. Então, no momento que se torna prejudicial você dar apoio a esse governo, o Centrão desembarca, né? Então, hoje, quer dizer, o que hoje segura o Centrão? O que hoje segura o Centrão é, basicamente, a grande força que tem ali, né, com essas mudanças aí importantes que aconteceram no orçamento, né, o que se chama aí de orçamento secreto, né, que são as tais emendas RP8 e RP9, né, as emendas de bancada e as emendas de comissão e as emendas de relator, emendas que não aparecem de forma muito clara para onde vai a destinação do dinheiro,
É isso é que segura o Centrão, porque hoje o presidente da Câmara, Arthur Lira, tem essas emendas, a destinação dos recursos na mão, e é isso o que segura ali esse apoio. Agora, quanto mais próximo se chegar da eleição, mais o Centrão irá calcular quem é que ganha a próxima. E aí vai começar a tirar o pé de uma canoa, né, e botar o pé na outra, né? Se tivesse esse esporte olímpico na Olimpíada, né, o bicanoísmo, o Centrão ganhava medalha de ouro sempre, né? Ó, concurso. Você está acompanhando os principais destaques da semana. Hoje nós temos como convidado o jornalista Edson Sardinha, ele é diretor do site Congresso em Foco, tem muita informação, muita análise, e está nos ajudando aqui. Vamos prosseguir com a nossa pauta. Eu lamento também essa, digamos, segunda pauta, porque tem a ver com 7 de setembro. Né? A nossa independência, uma data comemorativa, que no governo Fernando Henrique, além desse caráter militar sempre muito forte, o governo Fernando Henrique tentou colocar o 7 de setembro, marcar como direitos humanos. Né? E eu me lembro que sempre havia, após a parada militar, ali na Esplanada, uma cerimônia nos jardins do Palácio da Alvorada, e sempre o foco era direitos humanos. Né? Tanto que havia manifestações de direitos humanos, mas sem nenhuma violência, sem nenhum temor. Tem gente perdendo sono para o próximo dia 7 de setembro, Edson Sardinha, porque o radicalismo está nas ruas, alimentado muitas vezes pelo próprio presidente da República. Quais são as suas expectativas para esta data tão importante, tão estratégica para o país? O atual governo, diferentemente do que você citou aí, no governo Fernando Henrique, transformou, né, esse 7 de setembro num barril de pólvora, né? Quer dizer, é um 7 de setembro que a gente não vai ter desfile militar, pelo menos aqui em Brasília, por causa da pandemia, mas o presidente quer impor um outro desfile militar, né? Quer dizer, com a militância dele, ele está instigando, né, um senso de voluntarismo, né, desses seguidores dele, que geram uma expectativa muito grande, um certo cheiro, né, de conspiração, né, no ar, né, e o presidente já sinalizou que vai participar de atos aqui em Brasília, depois vai participar de ato em São Paulo, né, quer dizer... Na Paulista, né? Exatamente, né, uma participação que também vai gerar custo para o contribuinte aí, né, com esse... Lá que ele promete discursar, né, Rodolfo? Na Paulista, né? Ele falou que sim, falou que irá participar e vai discursar. Na verdade, enfim, depois eu até te devolvo a bola aí, Edson, mas é inacreditável, né? É a primeira vez que um presidente da República protesta contra o estado de coisas, né? O presidente geralmente os protestos são contra o governo, né? Agora o governo é que protesta. Ele vai subir no carro de som na Paulista. E eu acho, Edson, antes de você prosseguir, eu acho que foi salutar a decisão do governador, já falei isso até com o Rodolfo, governador de São Paulo, Dória, de reservar a Paulista para os apoiadores do presidente. Né? E quem critica tem que protestar em outro lugar em outro dia. Gente. Não dá para colocar 2 corpos não ocupam o mesmo espaço ao mesmo tempo. Dá mais 2 corpos tão distintos como esse, né, Fábio? Não, com certeza, né? E poderia haver até um banho de sangue, né? Porque em outras manifestações, assim, que não havia tanta expectativa, assim, quer dizer, a gente já teve confronto, né, entre militantes, e há agora um movimento, né, parte do próprio presidente, no caso desse lado aí, né, governista, né, quer dizer, quando ele fala em comprar fuzil, das pessoas irem armadas para a rua, quer dizer, está contrariando a própria legislação, né, do Estatuto das Armas, né, e isso estimulando a população a um possível banho de sangue, né, e sim, tem que haver mesmo essa diferenciação. Já há protestos marcados também, parte da oposição ao governo, né, para os próximos dias.
e acho que é uma medida bastante sensata, né? Ô, Rodolfo, esse acampamento, esse mega acampamento, não sei se o Sargento também sabe, mas eu estou curioso, dos indígenas, né? A votação no Supremo do marco regulatório da demarcação das terras não foi concluída. Os indígenas vão continuar? Será que no 7 de setembro eles estarão na esplanada? Eu faço essa pergunta porque é um risco, né? Se esse mega acampamento continuar armado até o 7 de setembro, você imagina o que pode acontecer. Então há uma preocupação ali, como eu ia dizendo, no sentido de tentar jogar o final desse julgamento para depois do 7 de setembro, justamente para tentar evitar, né, que esses grupos se encontrem, né, que os grupos bolsonaristas se encontrem com esses indígenas que estão acampados aí, né? O julgamento vai continuar na quarta-feira, né? Ele foi adiado aí para a próxima quarta-feira, e o provável é que realmente fique para depois, porque inclusive tem ali a previsão, Estevão e Edson, nossos amigos, de que mais de 30 entidades ligadas aí à questão indígena falem no início do julgamento. Então, somente isso deve tomar muito tempo da sessão, né? Nenhum ministro ainda votou. O ministro Edson Fachin até já tinha apresentado o voto dele de relator em sessão virtual, mas é provável que ele leia o voto de novo. Então, muito provavelmente o julgamento não termina na quarta-feira, não. Pois é. E hoje nós vamos só esclarecer aqui, todos nós somos favoráveis à democracia e às manifestações democráticas. Eu acho que até enriquece o processo. Ter os bolsonaristas, ter os antibolsonaristas, claro, dentro dos limites da lei, da ordem, sabe, quebrar tudo, sair para porrada, não é isso. Só que, convenhamos, nós estamos aqui prezando pelo bom senso, Sardinha. Você imagina um mega acampamento daquele, se continuar armado 7 de setembro, os bolsonaristas vão ocupar a esplanada, é uma demonstração de força, né? E imagine, eu acho assim, a gente não pode culpar a maioria, mas uma minoria burra, estúpida e radical pode colocar tudo a perder. Você imagina se um bolsonarista joga algo numa das tendas do acampamento, ou vice-versa, um indígena joga uma pedra, sei lá, do outro lado. Então, faz parte do esquema de segurança e nós temos que prezar por isso, né, Sardinha? Com certeza, né? Uma tempestade perfeita, né? Uma tempestade perfeita. Vamos lá, então, para o terceiro e último tema do nosso bate-papo aqui, que tem a ver com o ex-presidente Lula. A região Nordeste é um alvo, né? Os dois principais pré-candidatos hoje, já é Bolsonaro a reeleição e Lula querendo voltar, a ambição deles é desmedida quando falamos do Nordeste. A região Norte, mas o Nordeste principalmente, né? Tem muitas carências, o Bolsonaro tentando desenhar um projeto social melhor que o Bolsa Família, um Bolsa Família com algo mais, com um plus. Só que o Lula está aproveitando para fazer visitas, articulações lá na região Nordeste. E o que você está achando dessa movimentação lulista aí, Sardinha? O presidente escolheu, né, exatamente a região onde ele tem um poderio maior, né? Quer dizer, onde o Bolsonaro foi derrotado em alguns estados, assim, com larga, né, diferença. Como você bem lembrou, o governo prepara aí um novo programa social, quer dizer, que também foi um componente importante para o apoio do ex-presidente Lula e do PT na região Nordeste, e ele tem conseguido apoio ali de parlamentares, inclusive de partidos que cogitam de ter candidato próprio, né? Quer dizer, nós tivemos no Maranhão, por exemplo, o palanque do presidente Lula tinha o PSDB do vice-governador, tinha o PSB do governador Flávio Dino e tinha o PDT do senador Everton Rocha, né? Quer dizer, uma salada mista. O Everton que quer ser o próximo governador, né? Exatamente, quer ser o próximo governador e o vice-governador também quer ser o próximo governador, ou seja, buscando ali o apoio dele mesmo, né? O PSDB tendo candidato à presidência e o PDT também tendo o Ciro Gomes, né? E certamente o presidente vai deixar para um outro momento e para a região sul, né, e centro-oeste, que são as regiões aí em que ele terá mais dificuldade para conseguir superar o Bolsonaro, né, que venceu nesses estados.
Agora, na Bahia também ele tem um apoio muito forte do PSD, né, que é uma aliança que já vem no governo estadual, né, os senadores do PSD são muito ligados ao PT, então ele vai construindo um palanque forte na região Nordeste, né, e que não é nada desprezível, porque o número de eleitores, a proporção de eleitores ali é muito grande, né, e pode decidir, sim, uma eleição no Brasil. Rodolfo, você como observador atento da política, a gente está falando muito na construção de uma terceira via que está difícil sair, mesmo porque MDB, PSDB e outros partidos que tentam construir essa terceira via convivem com alas bolsonaristas dentro das suas legendas. Isso é interessante, né? Você tem que minar esses bolsonaristas que convivem com eles aí, fruto aí da votação da questão do voto impresso, né, lá na Câmara. E essas mobilizações aí dos petistas no Nordeste, hein, Rodolfo? Olha, eu acho assim, o saldo parece que foi bom para o presidente Lula desse périplo que ele fez aí, né? Ainda tem, né? Essa semana, por exemplo, eu conversava com o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, né, do PSB, e ele ainda aposta que aparecerá, ele acha que aparecerá um nome aí nessa tal terceira via daqui até 2022. Na avaliação dele, o Lula está no segundo turno, mas o Bolsonaro ele acha que não, e acha que daí existe essa possibilidade de surgimento aí de um outro nome ainda, né? Vamos ver, vamos aguardar. Agora, o périplo do Lula foi realmente bom e muito, muito bom nesse sentido de minar, né, determinados apoios, né? Então ele conversou, por exemplo, no Ceará com o senador Tasso Gereissati, do PSDB, ele tentou ali aproximações ali com nomes e com o Centrão, né? Quer dizer, você tem ali algumas situações ali no Centrão que são interessantes, né? No Piauí, por exemplo, que é o estado do ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, existe uma aproximação do PP, do Ciro Nogueira, com o governo do PT lá, do governador Wellington, né? Até na eleição, na última eleição, o PP fez chapa com o PT lá, né? Então você teve essa aproximações importantes com o PSD. Na Bahia, o senador Otto Alencar estava nesse palanque aí do Lula, no ato na Bahia, né? Então o Lula vai, enfim, produzindo esses movimentos aí e angariando esses apoios, né? O Lula é um profissa da política, isso daí ninguém pode negar, né? E ele leva uma grande vantagem. Ele está mais leve, obviamente. Não me refiro àquela foto das pernas dele, né? Ele abraçando a namorada. Não é aquilo que ele está. Ele pode até estar mais leve. Perdeu gordura, tudo. Eu digo que ele está mais leve porque foi absolvido em vários processos, né? A espada da justiça sobre a cabeça dele pesava muito. Hoje ele está mais livre para circular. Com um argumento forte de que o judiciário não deu guarida à Lava Jato, especialmente ao grupo lá da República de Curitiba, e ele não está no poder. Então, a agenda dele, ele tem muito mais liberdade. O Bolsonaro fica muito preso, ele está muito preso em Brasília, vai para São Paulo, viagens rápidas, muito performáticas. Então, eu acho que o Lula está hoje mais capacitado a mirar a campanha, mesmo porque o Bolsonaro não pode fazer isso, porque ele tem tanto problema para resolver, o que ele mesmo cria que vai ser difícil equacionar isso. Rapidamente, pessoal, até mesmo porque é um tema que nos incomoda, né? O Lula, lá no Nordeste, voltou a falar da necessidade de se regular a mídia. O que é isso, Edson Sardinha? O que é essa tal regulação da mídia? Eu acho que isso que causa a maior apreensão, porque ninguém sabe direito o que é essa regulação da mídia, né? Quais são os limites para isso? A gente percebe, né, como profissional, todos nós três aqui, que há uma pressão muito grande desse governo, mas também havia uma pressão grande no governo do PT, né? Quer dizer, quanto jornalistas.
Não algo que chegasse até o ponto de agora, né, que nós estamos vivendo, mas também havia uma pressão e também havia essa defesa de regulação da mídia, que é algo que nunca ficou muito claro, nunca ficou esclarecido do que é, né, até que ponto isso pode afetar a liberdade de imprensa, liberdade de expressão. Então, acho que essa sua pergunta eu não consigo responder, eu não sei exatamente o que é essa regulação da mídia que o governo quer implantar. Eu acho que nunca ficou claro, né, essa comunicação do governo, porque a gente sabe que tem limites. Eu acho que eles não têm nem coragem de dizer, tá? É o que dá a impressão, é isso, porque fica enrolando, mas não fala. E aí, Rodolfo? Pois é, eu também acho essas coisas preocupantes, sabe? E eu acho que é esse o ponto, sabe? Que no final das contas acaba, de certo modo, aproximando esses... enfim, não estou aqui querendo comparar, muito pelo contrário, mas, enfim, essas coisas preocupam, porque a mídia não é regulada. Será que a mídia não é regulada? Quer dizer, todos nós aqui estamos sujeitos à legislação, né? A legislação, a lei de imprensa, aos itens da legislação e da Constituição que punem quem difama, quem calunia, quem injuria, né? Tudo isso daí já é regulado. O que é que precisa ser regulado mais do que isso? Os jornais da imprensa têm CNPJ, nós todos aqui temos CPF, não somos anônimos, tudo que a gente escreve, que a gente diz, a gente se responsabiliza por isso, né? Civilmente, judicialmente. Então, precisa regular mais o quê? Eu realmente não sei. Gente, vamos para os finalmente, então, para olhar para a semana que vem. Eu adianto que será uma semana muito quente na CPI, viu? Pela agenda dos depoimentos, vai ferver lá, hein, Sardinha? Não, com certeza. Eu acho que há um ambiente, né, tenso, tanto na CPI, mas eu também destaco o próprio marco temporal, né, que a gente não sabe o que vai dar esse julgamento, e com pessoas nas ruas, e já se aproximando do 7 de setembro. Então, eu acho que vai ser, de fato, uma semana aí preocupante sobre o que pode acontecer em termos inclusive de violência, né? Vai ser o esquenta aí para o 7 de setembro. E aí, Rodolfo? Não, é isso mesmo, acho que são esses temas mesmo, né? Assim, a minha grande preocupação, a maior delas, está relacionada a essas mobilizações aí para o 7 de setembro, o que vai acontecer, né? Num processo aí, né, já complicado, cheio de fake news, imitaram, por exemplo, a voz do Ives Gandra Martins, né, um senhor de 87 anos, imitaram a voz dele, dizendo que ele estava chamando as pessoas para manifestações. É nesse clima que nós estamos caminhando para esse dia aí, né? Pessoal, este e outros conteúdos você pode acompanhar na página do Jornal de Brasília, que é o nosso grande parceiro, jornaldebrasilia.com.br, está aparecendo aí, né? E no ICTV, que é o Imagem e Credibilidade TV, que está no YouTube. A partir de agora a gente vai investir, né, no nosso site, imagemcredibilidade.com, obviamente, mas também vamos jogar a luz no ICTV, lá no YouTube. Busque a TV do Imagem e Credibilidade com vários conteúdos. Esse resumo, a partir deste sábado, já estará disponível. Nós agradecemos a sua audiência. Edson Sardinha, muito obrigado mais uma vez, enriqueceu muito o nosso conteúdo. Eu que agradeço. Prazer estar aqui com vocês, estou à disposição. Obrigado. Falou, é isso aí. Rodolfo, bom fim de semana. Até segunda. Não, claro, bom fim de semana para todos, até segunda. Edson, muito obrigado aí pela participação, sempre um prazer ter você aqui com a gente, né? Meu parceiro, que é um dos mestres do nosso jornalismo brasileiro, e tenho prazer de trabalhar com ele pela segunda vez, aí de aprender sempre com ele. Meu parceiro agora, uma vez que eu estou de volta ao Congresso em Foco também. Tchau, pessoal, bom fim de semana. Bom fim de semana. Um abraço, valeu, tchau, tchau.